quais são as relações do corpo com as ciências humanas e a educação? Como a modernidade vem abordando esse tema do corpo e de que forma os educadores trabalham o tema? Algumas dessas questões devem ser respondidas em mais um evento Fóruns Permanentes, hoje organizado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Há um debate no Brasil sobre a possibilidade de ampliação da jornada escolar. Como ocupar esse espaço? Que conteúdos e que saberes devem ocupar esse espaço? Nós entendemos que a educação do corpo é uma possibilidade de ocupação desse espaço, mas que seja feito de maneira responsável, ligado ao projeto pedagógico da escola, e não apenas como projetos isolados, como projetos desconexos em relação ao projeto pedagógico da escola. O outro objetivo é aproximar a educação física das ciências humanas. Né? Há um conhecimento muito ligado ao senso comum de que a educação física é simplesmente a intervenção sobre o corpo biológico. E a gente entende o corpo como uma construção também cultural. Então, daí a necessidade dessa aproximação com as ciências humanas, com a história, com a filosofia. E esse evento tem uma finalidade primordial, que é ensinar e trazer os alunos e os professores da rede pública para essa visão de educação física, uma educação física além do corpo biológico. O corpo é educado por múltiplas formas, não apenas na instituição escolar ou pelas práticas e prescrições da escola, mas por um conjunto de processos culturais nos quais estamos inseridos nas sociedades. Então, a educação do corpo é uma noção que vai ao encontro da ideia de que nós somos educados também pelas roupas, pela arquitetura, pela alimentação, enfim, por tudo aquilo que está em nosso entorno e que também é produzido culturalmente. Se temos essa consciência, nós podemos abordar essa problemática, né, de uma educação do corpo em diferentes disciplinas ou componentes curriculares, não só naquilo que é mais específico ou mais especializado, que diz respeito a uma educação física escolar como um componente específico desse tema, mas em todos os outros, como eu falei há pouco, uma arquitetura escolar, um mobiliário escolar e mesmo os locais em que as aulas de educação física ocorrem, elas também educam a nossa sensibilidade para um tipo de conhecimento específico ligado ou em relação ao corpo. Pedro Funari, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, contextualizou como o corpo foi tratado em outras sociedades e culturas, mostrando a modernidade do corpo em âmbito escolar. A modernidade ela foi baseada muito na ideia de ciência objetiva, no qual a medicina foi muito importante na caracterização do corpo como algo externo, que pode ser analisado de maneira absolutamente objetiva, por meio de experimentação. De tal maneira que houve um olhar sobre o corpo que o distanciou do espírito, no sentido da integridade do ser humano, que não engloba só os seus aspectos fisiológicos. Então, a grande questão é justamente fazer com que nós possamos ter um olhar mais amplo, que permita verificar essa unidade entre o corpo físico das pessoas, a sua fisiologia, e as condicionantes sociais, culturais e históricas. Convidados do Rio de Janeiro e Santa Catarina abordaram temas como a medicalização, educação em tempo integral e corpo contemporâneo. Nós trabalhamos com um projeto dos centros de educação, Centros Integrados de Educação Pública, os famosos CIEPs, que foram construídos e que tinham um programa especial durante os 2 governos do governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. O que é interessante em tratar essa ideia da educação do corpo, porque geralmente a gente pensa na educação do corpo vinculada à educação física, né, ao esporte. Não, nós estamos tentando mostrar nesse trabalho que o projeto dos CIEPs tinha uma ideia de um projeto civilizatório, do tipo de era uma escola voltada para as classes populares, que apesar da valorização que se dá à cultura popular, etc., o Darcy Ribeiro tinha um projeto civilizatório para as classes populares, mesmo sendo antropólogo. Então, um exemplo típico é como a arquitetura impactava no tipo de uso e mobilidade do corpo dentro da escola.
Darcy dizia que os espaços poderiam ser ressignificados. Um exemplo da arquitetura é que os muros entre as salas de aula dentro do prédio eram baixos. E o Darcy dizia, são baixos para que professores e alunos aprendam a falar baixo. Não que uma aula não interfira na outra, então que as pessoas aprendam a falar baixo. Observa que isso é um tipo de intervenção pesada, ainda mais se tratando de camadas populares, no qual falar alto, a movimentação mais agitada, e mesmo das crianças, sempre a movimentação agitada. Então tinha um duplo processo de civilização, de crianças e de crianças das camadas populares. Por exemplo, o ato de comer. O ato de comer, eu esqueci de botar um slide na minha transparência, mas tem uma aula que o professor desenha o prato, o garfo e a faca. Como usar garfo e faca. A mesma coisa que as palestras anteriores, na parte da manhã, trataram do Manual de Erasmo, de Roterdã, ou do próprio Da Vinci, né? Ou seja, o CIEP tinha um projeto civilizador, ensinar a comer. Após comer, não desperdiçar alimento, lavar a bandeja, fazer uma pré-lavagem da bandeja. Ou seja, aquela ideia da responsabilidade com a limpeza. Outros aspectos, o mobiliário, as carteiras eram duplas, imóveis, de modo que os alunos sentavam um ao lado do outro. Então, criava uma espécie de pedagogia ativa e requer mobiliário e uma educação do corpo diferente. Corredores amplos, de modo que os alunos se deslocassem, mas deveriam se deslocar. Ele orientava os professores, que deveriam os professores tratar isso cotidianamente, mostrando como movimentar-se sem gritar dentro do espaço escolar, dentro do momento da aula. Você poderia dizer isso tudo é muito autoritário, mas a gente sabe que o ato de aprendizagem requer disciplina e requer uma espécie de silêncio. Então, Darcy, de certa forma, tinha isso claro. E ele pensava que a educação, para além da dimensão estética, dominar a língua culta, o código culto, né? O português bem falado, e, além do mais, os modos de portar-se nessa sociedade codificada pela cultura burguesa, era um instrumento de luta para as classes populares. Ele não via isso como uma espécie de submissão. A questão da medicalização é uma conceituação de Michel Foucault, que Michel Foucault atribui à sociedade moderna uma sociedade medicalizada, ou seja, o discurso médico passou a ter uma influência muito grande a partir do século XVIII na condução da vida das pessoas, basicamente a condução das populações e subgrupos sociais. E nesse texto eu estou abordando o curso do Foucault que aconteceu no primeiro semestre de 75, que está publicado no livro de 2001, são os anormais. Então, há uma perspectiva do Foucault de especificar a constituição da família moderna, uma família medicalizada. Então, eu vou trabalhar nesses conceitos e fazendo um paralelo com esses estudos Foucaultianos no como seria, na minha interpretação, essa medicalização no corpo das crianças no dia de hoje. Hoje parece que está legitimada a possibilidade de você transformar o corpo em qualquer outra coisa que você queira, né? Quer dizer, essa é uma grande questão, acho que nos desafia, né? A possibilidade de cada um lidar com o seu próprio corpo e transformá-lo naquilo que deseja, aquilo que possa, aquilo que o mercado permita também. Então, eu considero uma questão importante, sobretudo nesse sentido, porque no entorno dela, né, estão colocados também elementos das apostas ético-políticas, né, que cada um e cada sociedade faz para si mesma, né? Então isso tem implicações na política, na cultura, na sociedade como um todo e na educação em especial.
As relações do corpo com a educação e as ciências humanas foi o tema de mais um programa Fóruns Permanentes, hoje organizado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. A série de eventos é promovida pela Coordenadoria Geral da Unicamp. Você pode conhecer a programação ao longo do ano por meio do site cgu.unicamp.br. Para conhecer mais sobre os programas da rádio e televisão, é só acessar o nosso site ou nosso canal no YouTube. Até a próxima!